Internacional, mesma coisa da época do Mano Menezes. Falta gás no segundo tempo. E foi isso que aconteceu ontem. No primeiro tempo, conseguiu o Inter. No início ali, nos primeiros minutos, sofreu um pouco o jogo. Jogou um pouco atrás da linha da bola, porque o River, obviamente, jogando em casa com o apoio do torcedor, pressionou. Mas aos poucos, ali 10, 12, 13 minutos, começou a sair de trás. E começou a frequentar o campo do River. Teve uma bicicleta com o Valência. E no finalzinho, como tu menciona, aos 46 do primeiro tempo, o gol de cabeça. E um jogo pegado, um jogo com faltas, cartões amarelos em grande número, bem pegado mesmo. O Inter disputando cada espaço, com um encaixe bom no meio de campo, com o Johnny fazendo um bom jogo, bem como o Arangues ali no meio de campo. O Depena destoou um pouquinho, mas também ajudou na marcação. E Alan Patrick e Valência tentando criar oportunidades. E aí foi o Internacional com 46 minutos conseguiu o gol. E aí no segundo tempo mudou tudo porque o Inter não criou nenhuma chance de gol. O técnico, o De Michelis do River Plate, tirou o veterano Enzo Pérez e colocou o Solari a 18 do segundo tempo, e ali já tinha defesas do Rocher. O Rocher fez 4 grandes defesas. E aí, a 20 minutos, 2 minutos que tinha entrado, o Solari fez um gol de empate. E aí numa situação que eu venho falando aqui, esse negócio do time jogar muito no campo adversário, deixa a defesa vulnerável. E foi 2 roubadas de bola em 2 contra-ataques, dá pra dizer, que até que teve que marcar ali a linha do impedimento, que o Inter estava avançado, o time da Argentina conseguiu depois virar 20 e depois a 33, com o mesmo Solari, com velocidade, conseguiu virar o jogo. E o Inter não criou mais nada. E eu vejo que o Eduardo Cudê errou em algumas situações, porque ele começou, quando tomou um empate, ele começou a fechar o time. Ele colocou o Igor Gomes no lugar do Busto, tudo bem ali por causa de questão física, mas colocou o Campanharo e colocou o Rômulo, 2 volantes, para dar gás para os que estavam, né, cansados saírem. Mas o problema é o seguinte, o Inter não teve escape, e poderia ter o escape com o Pedro Henrique, que entrou só depois, e com o Maurício também. E aí não conseguiu, e a pressão foi total. Olha, ficou de bom tamanho, dá para dizer, porque se fosse 3-1 não teria problema nenhum. Mas, né, agora a reversão é em Porto Alegre, precisa o Internacional ganhar por 1 gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis, e se ganhar por 2 gols de diferença, classifica direto. River Plate joga por vitória, obviamente, e por empate. E ainda, né, a chance de perder por 1 gol de diferença e ganhar nos pênaltis. A gente dizia antes desse jogo que tinha as 3 situações óbvias do futebol, né? Derrota, empate e vitória. E nesses confrontos de mata-mata, a gente tem que fazer, né, algumas ponderações. O bom seria, obviamente, vencer, como estava o primeiro tempo 1-0, o Inter viria praticamente classificado. O empate de bom tamanho, porque aí uma vitória simples daria a classificação. E na pior das hipóteses, digamos assim, a melhor derrota, se existe melhor derrota, seria 1 gol de diferença. E foi o que ocorreu. 1 gol de diferença não é uma situação irreversível, 2, 3, não consegue buscar. Porque a gente vê uma questão, a qualidade do River Plate. Olha, o toque de bola, as aproximações, um time muito bem treinado, um time com muita qualidade técnica do meio para frente, e isso aí vai ser apresentado dentro do Beira-Rio. O River Plate não é um time que vai chegar aqui em Porto Alegre e vai ter medo de jogar, não vai. Não. O Inter vai ter que fazer o seguinte, o Inter vai ter que fazer um gol no primeiro tempo, para, né, já trazer a torcida para incentivar cada vez mais e tentar essa virada histórica. Né? Mas foi um meio de semana que não foi bom pro futebol brasileiro dentro da Libertadores. A derrota do Inter pro River, teve o Fluminense que empatou com a Argentino Júnior, aí dá pra dizer até que foi bom, é razoável, porque teve um lance fantástico nesse jogo do Marcelo, lateral esquerdo, ele tá fazendo o drible e o jogador argentino estica a perna e ele pisa na perna do jogador, teve uma fratura, mas a cena assim é uma cena impressionante, mas não foi na maldade nada, foi um lance de jogo que teve, né, a casualidade de esticar a perna, escorregar no gramado e o Marcelo pisar. E teve o Atlético Paranaense, que foi até a altitude, lá de La Paz, contra o Bolívar, 3.600 metros, saiu até ganhando o Atlético Paranaense o jogo, mas depois tomou 3. O Atlético já tem uma situação complicada. Tem que fazer 2 gols de diferença na Arena da Baixada para, né, levar para os pênaltis, e tem que fazer 3 gols para classificar direto. Tem hoje o Clássico Brasileiro, Atlético Mineiro
e Palmeiras, 21h30, e amanhã fecha os brasileiros. O Flamengo vai receber o Olímpia do Paraguai no Maracanã, nessas oitavas de Libertadores. Para encerrar falando de Grêmio, o Grêmio se prepara para enfrentar o Vasco da Gama, e aí espera, né, quanto tempo vai demorar para os reforços que estão chegando. O Luan mesmo foi apresentado, né, tem o Rodrigo Eli zagueiro, tem o João Pedro atacante, tem mais um jogador do futebol argentino que pode chegar. Então essa é a expectativa do torcedor para qualificar o grupo de jogadores para essa reta final, digamos assim, né, de Campeonato Brasileiro, dessa semifinal de Copa do Brasil que ainda tem um jogo de volta. E o Renato vai ter toda a semana para trabalhar, para encarar o Vasco da Gama, que é o lanterna do campeonato. Não foi bem o Grêmio contra o Goiás, que é um time de baixo da tabela, poderia ter vencido. Ali marcou passo o Grêmio. E agora contra o Vasco da Gama, que vai jogar vida, porque o Vasco da Gama, nos últimos 4 jogos, perdeu os 4, Fábio. E aí tem uma situação de reabilitação. Tem o problema de São Januário que não tem torcida, parece que está liberado para mulheres e crianças, o STJD liberou. Então é um jogo pro Grêmio fazer os 3 pontos e tentar se aproximar ali do Botafogo. E o Botafogo, líder isolado, pega o Cruzeiro em Minas Gerais.